Cultural, Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje investiga alguns casos de câncer e explica a importância dos cuidados paliativos. Vamos conhecer uma casa de apoio a pacientes oncológicos vindos do interior do estado e que não têm onde ficar durante o tratamento. E ainda, de que forma os cuidados paliativos dão mais qualidade de vida a pacientes graves e são um alento a quem não tem expectativas. E tem também a visita do circo às crianças com câncer, a oportunidade de esquecer por alguns minutos os efeitos colaterais dos medicamentos. Você sabe prevenir o câncer de pênis? A gente fala sobre tudo isso no Vida e Saúde de hoje. Olá! Os pacientes do interior do Ceará que descobrem um tumor maligno enfrentam um sofrimento ainda maior com as idas e vindas à capital. Hoje nós vamos conhecer uma casa de apoio a pacientes com câncer que acolhe quem está em tratamento pelo SUS e conta com a ajuda de doações. O Centro Regional Integrado de Oncologia, o CRIO, foi criado há 36 anos para oferecer tratamento contra o câncer. Quando a demanda de pacientes vindos do interior aumentou, veio a necessidade de criar uma associação para abrigar quem faz tratamento. Foi assim que nasceu a Casa de Apoio Nossa Casa. O CRIO cedeu esse espaço do terreno e até ajudou a gente a construir essa casa de apoio. A gente construiu com doações, né? E com o apoio do CRIO também a gente construiu essa casa que hoje a gente abriga. Tem mês que está com 50 pacientes em atendimento durante o mês. Vilma é a moradora mais recente. A agricultora do município de Acaraú veio tratar um câncer de colo uterino. A casa foi a solução que ela encontrou para fazer todas as quimioterapias sem gastar muito com a estadia. A dificuldade era a despesa, né? Pagar o transporte e tudo para vir, para voltar, acompanhado com uma pessoa, porque eu não vinha só, né? O filho dela, Vandeci, está mais tranquilo com a acolhida que a mãe recebeu. Ficava muito difícil vir todos os dias de Acaraú para fazer o tratamento aqui em Fortaleza. E já tendo a casa facilita para a gente, porque ela vai ficar aqui hospedada durante o tratamento. Eu vou ficar na casa de um parente meu, vou passar... Durante o dia eu passo o dia com ela e à noite eu vou para casa dormir. O grupo abriga hoje 38 pacientes vindos do interior. Eles podem permanecer por até 2 meses na casa, dependendo do tempo do tratamento. Vicente está aqui há mais de uma semana. O agricultor de Quixadá tomou medicamentos para um câncer de próstata, que teve há quase 3 anos. No fim do ano passado, a doença parece ter reincidido. Na primeira vez, ficou com familiares. Agora, resolveu buscar morada na casa de apoio para não incomodar os parentes. Conta que aqui está bem, só não pode dizer que está feliz. O desejo era estar em casa com saúde. Ave Maria, não, aqui é bom demais. Não é bom como eu estou dizendo, porque senão você vem com problema, né? O custo para oferecer conforto mínimo para quem enfrenta o desafio de ter um câncer fica em torno de R$10 mil por mês. Dinheiro que nem sempre aparece. A gente se mantém basicamente de doações e vem algumas vendas de produtos com a marca da associação que a gente tem aqui, uma pequena lojinha com os produtos que ajuda na renda, e a gente também faz bazar mensalmente de roupas usadas, novas, seminovas, que aí a gente recebe de doação, faz o bazar a preços R$1, R$2, que para os pacientes é legal que eles podem comprar, né? É um valor que dá para eles comprarem, e a renda também ajuda na manutenção da casa. É um trabalho bem bacana, né? Quem se interessou em ajudar a nossa casa pode entrar em contato com o telefone, né? O 3521-1538. Então, se você quer ajudar de alguma forma, entre em contato com eles e ver a necessidade deles, né? Agora a gente recebe a geneticista, professora lá da Universidade Federal do Ceará, a doutora Silvia Rabenholz, que está aqui com a gente. Ela participa de um grupo de pesquisa, né, doutora Silvia, lá no hospital, que investiga um pouco sobre o câncer. Exato. Primeiro eu queria que ela esclarecesse pra gente, que a gente escuta muito falar sobre o câncer, mas não sabe exatamente o que é a doença, né, doutora? Exato.
Então, o que é o câncer? O câncer é um distúrbio, uma alteração do ciclo celular, ou seja, a célula que é muito controlado o crescimento dela. Quando ela perde esse controle do crescimento e começa a crescer sem nenhum controle, essa alteração pode levar ao câncer. Então, por isso que a gente fala que o câncer é uma doença de descontrole do ciclo celular. Então, assim, esse crescimento que acontece na célula, tem alguma causa específica? Tem várias causas específicas. Primeiro, a gente está exposto a vários carcinógenos, né? Da alimentação, da radiação, até da poluição. E você tem outros agentes que a gente chama, que são bem estabelecidos, agentes infecciosos. Por exemplo, a gente tem H. pylori no câncer gástrico, HPV bem conhecido no câncer de pênis, de colo de útero, de câncer oral também. Então, você tem vários agentes infecciosos. Outro é EBV, que é no linfoma de Burkitt. Você também tem carcinoma de nasofaringe. Então, a gente tem agentes infecciosos ligados e a gente tem também o ambiente, né? E daí, por isso que tem muita coisa a ver com o modo de vida, estilo de vida, tipo de alimentação. Porque tudo pode levar ao quê? A um dano ao DNA. Esse dano tem que ser reparado, né? Se for um dano de alguma coisa relacionado ao controle do crescimento, você tem um crescimento descontrolado da célula. Então, assim, no passado a gente ouvia muito falar, por exemplo, tuberculose, a doença de algum século, do século passado. Nesse século a gente escuta falar do câncer, né? A senhora falou de estilo de vida. Pode ter influência por conta disso? Com certeza, pode. Alimentação. Existem algumas coisas, por exemplo, a gente tem, dentro desse controle do ciclo celular, a gente tem o que a gente chama de supressores de tumor, né? Que são aqueles que controlam esse crescimento celular. Então, eles têm que estar presentes. A gente tem, às vezes, o tipo de alimentação faz com que a gente suprime a expressão desses genes, né? Porque a gente, por exemplo, por isso que fala que tem que comer muito verde, porque a gente tem que o quê? Dar substâncias, né? Interagir com o DNA, que vão interagir no metabolismo do DNA, para que tudo funcione direitinho. Mas normalmente as pessoas acham que tem muito mais influência do histórico familiar, da genética, do que o que a gente faz, né? Tem. A gente tem as duas coisas. A gente tem os cânceres hereditários, né? E a gente tem também uma outra coisa que é chamada de a suscetibilidade ao câncer. Ou seja, às vezes eu tenho uma história, né? Mas eu não tenho um câncer, um gene, né, que a gente fala, que causa o câncer. Por exemplo, a gente sabe no câncer de mama, a gente tem o BRCA1, o BRCA2, que são herdados no câncer de mama. Mas tem gente e tem famílias que têm, mas não tem essa mutação do BRCA1. Quem é? Então, são pequenas alterações que nós temos e que dão essa predisposição, que a gente chama de polimorfismo genético. Então, quer dizer que tem como a gente fazer alguma coisa, né? Com não certeza. É só aquela coisa que você recebe do histórico familiar, que você vai ter, não significa ali que você já tem um atestado daquele problema. Não, em qualquer doença, a gente tem o que a gente chama de uma predisposição, uma suscetibilidade genética. O que a gente trabalha? A gente trabalha assim, qual é essa relação que me dá essa suscetibilidade para uma disposição a uma determinada doença como o câncer. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o indivíduo, né? Quais são essas alterações? Então, no laboratório a gente trabalha. Então, a gente sabe que algumas alterações nos genes das enzimas dos mediadores de inflamação, junto com determinadas cepas de H. pylori, são responsáveis pelo câncer gástrico, no caso. E assim você trabalha com vários tipos. Por exemplo, câncer de mama também é a mesma coisa. Existem alguns genes que a gente sabe que dá uma suscetibilidade. Então, o que está acontecendo? A gente não tem ainda um consenso, mas está caminhando para isso. E como eu falei no início, a professora Silvia trabalha lá na Universidade Federal e realiza pesquisas lá no Hospital Universitário, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre as pesquisas hoje, qual o tipo de câncer que a senhora vem investigando. Por exemplo, então a gente trabalha com esse que eu acabei de falar, com câncer gástrico, né? Onde a gente já viu que existe alguns polimorfismos, que são essas pequenas alterações, né, que junto com determinadas cepas de H. pylori, o que é cepa? Vamos supor, todo mundo tem infecção de H. pylori, né, grande maioria. Por que determinadas pessoas desenvolvem câncer e outras não? Então, elas têm um genótipo também diferente, que são os genótipos mais virulentos. Então, a gente já tem essa relação de um trabalho que está sendo publicado agora. Daí, em câncer de mama, a gente trabalhou também com
enzimas no metabolismo do folato, que é aquelas plantinhas verdes, aquelas folhinhas verdes que todo mundo fala que a gente tem que comer. Então a gente mostra que também tem a relação com a idade. Outra coisa assim, o câncer, ele não é igual do jovem e da pessoa de idade. A pessoa, teoricamente, o câncer, ele é uma doença da idade. O que a gente está vendo agora? Pessoas jovens, né? Então, o que é isso? Mudança de vida, de estilo, né? Então, isso tudo é uma interação que a gente está estudando. Por quê? Então, em câncer de mama, a gente percebe que existem o risco para determinados genes é diferente do risco para pessoas de mais idade. Então, o câncer de boca, a gente viu, por exemplo, que a incidência de HPV, que o mesmo do câncer de pênis, que a gente vai falar também nesse programa. Vocês vão falar, exatamente, ele tem 18% de incidência aqui no Ceará, do HPV no câncer de colo. Quer dizer, se você tem uma perspectiva de um agente infeccioso que vai ter vacina, esses dados são muito importantes para você fazer prevenção, né? Que é o mais importante de tudo. Então, assim, o resultado da pesquisa serve também para próprios gestores de saúde organizarem nossas políticas também. Com certeza. Né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, qual que eu vou olhar? Como que eu vou tratar? O que eu tenho? Até essas políticas de alimentação, estilo de vida, tudo isso você coloca na importância disso tudo. Ok, professora, parabéns pelo trabalho. Queria agradecer a sua presença aqui no programa com a gente hoje. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo agora. Na volta vamos explicar o que são os cuidados paliativos. É daqui a pouco. Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.